Boa noite. Boa noite. Protestos por falta de luz se espalham pela cidade. Um dia após admitir que São Paulo passa por racionamento, o governador Geraldo Alckmin disse ter sido mal interpretado. Preso, ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, nega ter recebido propina. Caixa aumenta a taxa de juros para novos financiamentos imobiliários. Na Bélgica, a polícia mata 2 em ação contra o terrorismo. Na França, cartunistas e outras vítimas do Charlie Hebdo são enterrados. Protestos por falta de luz se espalham pela cidade. Na Vila Madalena, para não jogar fora a comida que poderia estragar no freezer desligado, o dono de um restaurante se manifestou de forma bem diferente. Esta rua, na região da Vila Madalena, está sem luz desde as 5 horas da tarde de ontem. Para protestar de uma forma diferente, os donos deste restaurante resolveram fazer um churrasco na calçada. A gente consegue se comunicar com o mundo e dizer, olha, a gente não está feliz com essa situação, está difícil trabalhar, a gente está perdendo dinheiro, os nossos funcionários não estão conseguindo trabalhar e, ao mesmo tempo, a gente está alimentando a nossa rua que não tem luz dentro de casa para poder fazer comida. Segundo a AES Eletropaulo, 196 mil pessoas estão sem energia elétrica em toda a região metropolitana. E esse não foi o único protesto na cidade. No Sumaré, moradores fecharam a Avenida Sumaré hoje de manhã por 2 horas para protestar contra a falta de energia elétrica. No Butantã, um protesto também curioso. Moradores impediram que uma equipe da AES Eletropaulo deixasse o local enquanto eles não arrumassem a rede elétrica. E a falta de água também tem causado transtornos no comércio. Donos de restaurantes reclamam de cortes no fornecimento. Este restaurante está se preparando para o pior. O proprietário dobrou a capacidade de armazenamento de água com a instalação de uma nova caixa d'água e reduziu o consumo com máquinas de lavar louça e novas torneiras econômicas nos banheiros. Até copos plásticos já foram comprados em caso de emergência. Essa semana mesmo já faltou. Os bares vizinhos fecharam as portas terça-feira. Trabalharam no almoço, mas à noite eles não teve mais reserva de água e não tem outra saída. Não, é um lugar que não dá para trabalhar sem água. O medo que ronda os comerciantes da região da Vila Madalena tem fundamento. Em algumas ruas tem faltado água todos os dias por várias horas seguidas. Nós estamos em um restaurante na rua Rodésia, são 5 horas da tarde e nas torneiras não tem uma gota de água. E tem sido assim todos os dias desde o ano passado. A água agora só vai voltar amanhã de manhã. Os funcionários tiveram que se adaptar a uma nova rotina. De manhã armazenam água em galões e à tarde só lavam o necessário. É complicado, porque por mais que a nossa proposta seja de um fast food, de comida de rua, e a gente trabalha muito com descartável, a gente ainda tem a nossa louça que a gente usa no preparo das execuções para lavar. Então, complica toda a minha rotina. Por ficar na parte de baixo de um sobrado, o local não tem espaço para a caixa de água. À tarde, os banheiros ficam fechados. A gente já tentou ligar para a Sabesp várias vezes. Quando a gente consegue falar com uma pessoa, com um ser humano, né, do outro lado da linha, eles falam que o problema é da rede ou é do bairro e nunca é da Sabesp, nunca é deles. Ontem, pela primeira vez, o governador Geraldo Alckmin admitiu que há racionamento na cidade e que as restrições atingem vários bairros. No mesmo dia, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar que impedia a cobrança da tarifa de contingência, uma multa que a Sabesp quer aplicar para quem aumentar o consumo de água. A Associação de Consumidores Proteste, que entrou com a ação contestando a multa, vai recorrer da decisão. E um dia após admitir que o estado de São Paulo passa por racionamento, o governador Geraldo Alckmin disse ter sido mal interpretado. Esta tarifa contingenciada que foi aprovada, ela visa exatamente evitar o racionamento. Qual o objetivo dela? É que todos ajudem. Acho que foi mal interpretado? Acha que é justo? Claro que sim, porque na realidade o que nós estamos fazendo permanentemente? Nós estamos evitando o racionamento. Evitando o que é racionamento? É você fechar o registro.
E o nível do sistema Cantareira continua caindo. É o 4º dia seguido de queda no índice do reservatório. Mesmo com as chuvas de ontem, o nível do Cantareira baixou 0,1 ponto percentual e passou a operar hoje com 6,2% de sua capacidade total. No Alto Tietê, a queda foi de 0,2 ponto percentual e o sistema passou de 11,1% para 10,9% nesta quinta-feira. Já o Guarapiranga, apesar de não ter registrado chuvas, manteve-se estável e está operando com 40% da sua capacidade total desde ontem. E vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O tempo praticamente não muda aqui em São Paulo e o calorão continua intenso. Apenas o norte do estado não terá chuvas amanhã. Nas outras áreas, o dia vai ser típico de verão. Temperaturas altas, predomínio de sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite que podem ser fortes em alguns momentos, mas acontecerão de forma rápida e pontual. O calorão vai continuar. A máxima vai aos 35 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 36 em Votuporanga, 36 graus também na cidade de Araraquara e na faixa litorânea as temperaturas vão ficar na casa dos 33 graus amanhã. Para a Grande São Paulo, por causa do calorão, há grande chance de acontecer, como nos últimos dias, os típicos temporais de verão a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 21 graus e máxima amanhã na casa dos 34. E o final de semana também promete muito calor e aquelas pancadas de chuva. No sábado, máxima de 35 graus e no domingo, 34. Em depoimento, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, negou ter feito operações financeiras ilegais e ter recebido propina. Ele está preso desde ontem na sede da Polícia Federal em Curitiba. Cerveró foi questionado sobre movimentações financeiras comunicadas pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Durante 3 horas de depoimento, o ex-diretor disse que tentou fazer resgate de uma previdência privada de R$400 mil porque estava com dificuldades financeiras. Sobre a transferência de 3 apartamentos para familiares, Cerveró afirmou que as movimentações foram legais, que os imóveis são fruto de seu trabalho e foram declarados no imposto de renda pelo valor que consta na matrícula. Cerveró está preso desde ontem. Segundo o Ministério Público Federal, o mandado de prisão preventiva foi cumprido, pois há indícios de que o ex-diretor continua a praticar crimes, como a tentativa de blindar o patrimônio, adquirido de forma duvidosa, supostamente com dinheiro de propina. Cerveró foi diretor da área internacional da Petrobras de 2003 a 2008. Ele é acusado de participação em crimes investigados pela Operação Lava Jato. E em entrevista à Globo News, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, garantiu que a presidente da Petrobras, Graça Foster, vai continuar à frente da estatal. Segundo Braga, é Graça quem vai comandar o processo para acabar com a corrupção na empresa. O ministro disse ainda que se há alguma coisa positiva em meio ao escândalo de corrupção na Petrobras, é que a empresa ficou blindada com relação à indicação política. Ele afirmou que isso não irá mais acontecer. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você acredita nisso? Pelo amor de Deus, isso é o país dos cínicos, né? O advogado Nestor Cerveró, no momento em que ele foi preso, disse que se o Nestor Cerveró estava sendo preso porque transferiu imóveis para parentes, no caso filhos, etc., a presidente da Petrobras, Graça Foster, também deveria estar presa pelo mesmo motivo. Ela transferiu imóveis para os filhos. Isso é público e notório. Há uma diferença que o advogado passou por cima. Nestor Cerveró é réu. Graça Foster não é ré. Só que o Nestor Cerveró também não está com os bens bloqueados. Ele pode movimentar os bens, como a Graça pode. Acontece que a Graça Foster é presidente da Petrobras. A empresa está na maior crise da história e é protagonista do maior caso de corrupção da história. Então não dá para prender a Graça Foster porque ela vendeu uma casa lá para um filho. Mas também não dá para manter insistente e teimosamente Graça Foster
a graciosa de Dilma, na presidência da Petrobras. Afinal de contas, você e o Zé Mané lá da favela sabe muito bem que ninguém fica transferindo imóvel à toa, nem para filho. Se ela transferiu o imóvel para filho, só tinha um objetivo. Era evitar que a família perdesse patrimônio caso ela viesse a ser condenada e tivesse os bens bloqueados. E é por isso que a Polícia Federal realmente está prendendo o Cerveró. A prisão do Cerveró não tem uma justificativa assim muito sólida. Mas a manutenção da Graça tem, é a insistência de Dilma de mantê-la lá e mantê-la como anteparo para evitar ela própria ser atingida pela crise, né? Afinal de contas, o Moreira Franco não ficou no Ministério da Aviação porque cometeu a estupidez de falar que a Graça Foster deveria sair, como antes já tinha falado o procurador Janot. Agora, o controlador-geral da União Novo já disse que não tem nada contra a Graça Foster. E você acabou de ver o cínico do ministro de Minas e Energia fazendo o mesmo papel que, evidentemente, a presidente mandou ele fazer. Então, vamos só esperar no que é que vai dar isso, porque, afinal de contas, o Nestor Cerveró é mais um que não é do PT que vai para a cadeia. O pessoal do PT, a própria Graça Foster, o Duque, está todo mundo esperando aí novidades. Você também, você quer saber de novidades, espere por mim que terça-feira eu estou de volta. Em pé. Prévia do PIB tem alta em novembro, mas registra queda na parcial do ano passado. O IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, avançou 0,04% em novembro na comparação com outubro. De acordo com o Banco Central, na parcial do ano, de janeiro a novembro de 2014, a prévia do PIB registrou recuo de 0,22%. Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira que vai subir as taxas de juros para financiamentos imobiliários. O aumento não atinge financiamento com a FGTS ou Minha Casa Minha Vida. A decisão reforça o discurso da nova equipe econômica de redução de subsídios do governo federal e de ajuste fiscal. Com o aumento nas taxas de juros do financiamento imobiliário, os juros dos demais bancos e o ritmo de atividade na construção civil também devem ser impactados. A Caixa ainda não divulgou uma data para mudança na tabela, mas alguns corretores acreditam que ela acontecerá a partir de fevereiro. O banco ainda faz estudos para avaliar o impacto do juro maior em sua estratégia comercial, mas já avisou que não cogita mexer nos juros dos empréstimos para habitação popular, como no caso do Minha Casa Minha Vida, nem nos financiamentos feitos com cartas de crédito do FGTS. Segundo a Caixa, a alta vai valer para os financiamentos tomados a partir do dia 19 deste mês. De acordo com o banco, a mudança só vai afetar quem tem renda acima de R$ 5.400. Brasileiro condenado à morte em 2004 na Indonésia por tráfico de cocaína deve ser executado no domingo. A Indonésia negou todos os pedidos de clemência feitos pela defesa de Marco Cardoso Moreira. Ele deve ser executado por um pelotão de fuzilamento. Em 2003, um instrutor de voo foi preso ao tentar entrar no país com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. E segundo o jornal O Estado de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff tenta há 2 semanas falar com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, para pedir reversão da pena do brasileiro. Mas segundo o Estadão, apesar dos esforços do governo brasileiro, que foram iniciados ainda pelo ex-presidente Lula e se intensificaram nos últimos dias por Dilma, há um temor de que o pedido do Planalto não seja atendido. O primeiro ponto nessa perspectiva é que o novo presidente da Indonésia assumiu o cargo prometendo mais rigor e punição contra o tráfico de drogas. Também porque outras 5 pessoas estão com ordem de execução. Na Bélgica, a operação da polícia contra o terrorismo deixa ao menos 2 jihadistas mortos. Um terceiro suspeito foi preso.
Autoridades afirmam que um grupo de terroristas jihadistas estava prestes a promover ataques no país. A ação para evitar os atentados foi realizada pela polícia em Verviers, no leste da Bélgica, após receber ordem para invadir 10 casas de suspeitos que teriam retornado recentemente da Síria. Explosões e disparos foram ouvidos perto de uma estação de trem. Após o ocorrido, a Bélgica elevou o nível de alerta nacional de segurança. De acordo com a mídia local, operações antiterrorismo estão em curso em outras cidades do país. Mais de uma semana depois dos atentados em Paris, 5 das 12 vítimas do massacre na Charlie Hebdo são enterradas. E em visita ao Instituto de Cultura Islâmica, o presidente francês disse que o país protegerá todas as religiões e que os muçulmanos são as principais vítimas do fanatismo e da intolerância. A cerimônia fúnebre do cartunista Tignou aconteceu em Montreuil, perto da capital francesa. Ele foi enterrado em Paris, assim como o cartunista Georges Wolinski. Foram enterrados hoje também a psiquiatra Elsa Hayat, o economista Bernard Marie e o policial Franck Brisolaro. Em meio à islamofobia que cresce na Europa, o presidente François Hollande visitou o Instituto Árabe de Paris. Hollande declarou que os muçulmanos têm os mesmos direitos e deveres de todos os cidadãos e devem ser protegidos. No parlamento alemão, a chanceler Angela Merkel assegurou que os judeus e os muçulmanos da Alemanha serão protegidos pelas autoridades. Merkel destacou que se não houver segurança na França, não haverá segurança na Alemanha. O secretário de Estado americano está em Paris, onde, segundo ele, vai expressar o afeto dos Estados Unidos em relação a seu aliado. A ausência de um representante americano de peso na marcha, que reuniu mais de 4 milhões de pessoas em toda a França no domingo, foi interpretada como uma gafe de Washington. A Anistia Internacional divulgou hoje imagens de satélite que mostram a destruição na Nigéria depois de ataque do Boko Haram. As imagens foram feitas antes e depois de um ataque nas cidades de Baga e Doron, na semana passada. Mais de 3.700 casas e comércios foram destruídos. Os pontos vermelhos mostram prédios e árvores em áreas povoadas, antes dos ataques. Nas fotos feitas depois do massacre, o vermelho se transformou em cinza, mostrando as áreas arruinadas pelos fundamentalistas islâmicos. O número de vítimas é incerto. O governo fala em menos de 150. Os moradores relatam quase 2.000 mortos. E o Papa Francisco condenou os ataques terroristas em Paris e criticou insultos às religiões. A bordo do avião a caminho das Filipinas, o Papa defendeu a liberdade religiosa e a liberdade de expressão como direitos humanos fundamentais. Mas disse que a liberdade de expressão tem limites e que não se pode insultar uma religião ou zombar da fé e nem matar em nome de Deus. A liberdade religiosa é a liberdade de expressão. Francisco chegou hoje às Filipinas na segunda etapa da viagem à Ásia. Cerca de 80% dos 100 milhões de filipinos são católicos, o que representa metade do total da Ásia. O país montou um esquema de segurança com 50 mil soldados na capital Manila e na província de Leyte, que o Papa vai visitar no fim de semana. A seguir, mais notícias internacionais. Na Argentina, a presidente Cristina Kirchner é acusada de ter acobertado a participação do Irã em atentado terrorista. E ainda, Estados Unidos relaxam restrições comerciais de remessa de dinheiro e de viagem a Cuba. A Chevrolet está fazendo 90 anos de Brasil. E pode ter certeza, você é quem mais vai comemorar essa data. Agora, você compra um Chevrolet e as 12 primeiras parcelas são de apenas R$ 90. Você passa um ano inteiro pagando só R$ 90 por mês. E ainda, aproveita as últimas unidades com IPI reduzido. Ninguém no mercado tem essa condição. Chevrolet 90 anos de Brasil. Aproveite, hein? Outra chance assim só daqui a 90 anos. Há 45 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. A 7, qualidade digital. Há 4 anos,
Qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Para você que, mais do que um bom profissional, quer ser um especialista, que, mais do que aprendizagem, busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Líbero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Líbero. Inscrições abertas para pós-graduação. Futuras mamães, fiquem ligadas no Todo Seu de hoje, que traz os mitos e as verdades sobre a gestação. Tem música em dose dupla, o internacional Curtis Salgado e o cantor Péricles. No final de tarde, tudo se mistura. Não vai perder essa, né? Então vem, tô aqui te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Na Argentina, a presidente Cristina Kirchner é acusada de ter acobertado a participação do Irã em atentado terrorista de 1994. O promotor federal Alberto Nisman, que investiga o caso desde 2004, acusou a presidente Cristina Kirchner e também o chanceler Hector Timerman de terem negociado com o Irã um plano de impunidade aos acusados pelo ataque em troca da retomada das relações comerciais com o país. Entre os suspeitos estão altos funcionários do governo iraniano. O atentado aconteceu em 1994, quando um carro-bomba explodiu em um centro de convivência de judeus na cidade de Buenos Aires. 85 pessoas morreram. Estados Unidos relaxam restrições comerciais, de remessa de dinheiro e de viagens a Cuba, que estavam em vigor havia meio século. As novas regras entram em vigor amanhã e representam o primeiro passo concreto dos Estados Unidos para implementar a reaproximação diplomática com Cuba. Anunciada no mês passado, o alívio nas restrições facilitará os negócios de telecomunicações, construção e serviços financeiros americanos. Companhias dos Estados Unidos poderão vender mais produtos diretamente ao setor de pequenas empresas de Cuba. Os cidadãos americanos poderão viajar a Cuba sem ter que pedir permissão antes, se a viagem for por alguma das 12 categorias aprovadas, como educação, religião ou assunto humanitário. Os americanos poderão usar cartão de crédito ou débito na ilha e levar para os Estados Unidos até $400 em lembranças, incluindo $100 em tabaco ou álcool. E também vão poder enviar mais dinheiro aos cubanos. O valor passa de $500 para $2.000 a cada 3 meses. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Neste domingo, 9h30 da noite, confira tudo sobre a rodada no Mesa Redonda. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.